O mundo foi pego de surpresa nesse domingo com a brava decisão do advogado Tony Buzbee de revelar o nome de Jay-Z como o segundo agressor, sendo Sean Combs o primeiro, na infame acusação de abuso de uma menina de 13 anos no ano 2000. Agora, o mistério cerca a terceira celebridade que também teria participado desse ato hediondo. E para quem não sabe bem o que está acontecendo, por favor, assista esse vídeo aqui. Jay-Z certamente não foi pego de surpresa porque seu nome já vinha sendo citado há meses nesse caso do Sean Combs. E algumas pessoas do meio, principalmente pessoas que trabalharam com Jay-Z no passado, já haviam afirmado que ele era o próximo a cair. Então, com certeza, ele teve tempo de preparar sua defesa, e isso é um fato. E a suposta vítima, que na época tinha 13 anos de idade e, como sabemos pelas próprias palavras dela, estava tentando entrar na festa de premiação da MTV e foi convidada por um motorista do Sean Combs para participar da festa pós-premiação. E segundo ela, ele teria usado a seguinte frase: "Você é exatamente o que ele está procurando." A menina, provavelmente deslumbrada com todos aqueles famosos, aceitou imediatamente o convite para provavelmente o maior trauma de sua vida. Lá, ela afirma ter sido drogada e estuprada por Jay-Z primeiramente, seguido de Sean Combs, enquanto uma terceira pessoa do sexo feminino e muito famosa assistia a tudo. A suposta vítima afirma que reconheceu instantaneamente a celebridade feminina quando ela entrou na sala com Sean Combs e Jay-Z. E eu vou ler rapidamente um pouco mais do que ela disse, e já quero avisar que, infelizmente, é um assunto extremamente perturbador, então, por favor, só fique se você tiver estômago. Ela conta que quando chegou na festa, reconheceu várias celebridades importantes e logo alguém ofereceu uma bebida que a fez se sentir sonolenta imediatamente. Ela então entrou em um dos muitos quartos ali que parecia vazio para se deitar. Logo depois, Sean Combs teria entrado no quarto junto com Jay-Z e uma celebridade feminina. Ela disse que reconheceu imediatamente os três. Sean Combs se aproximou agressivamente dela com um olhar meio enlouquecido. Agarrou-a e disse: "Você está pronta para a festa." O processo diz que Jay-Z ajudou a remover as roupas da autora, enquanto ela ficava cada vez mais desorientada por conta da bebida. A autora teria sido segurada por Jay-Z enquanto ele a estuprava. E Sean Combs e a celebridade B assistiam a tudo. Depois que Jay-Z terminou, ele se afastou em direção à parede. Sean Combs então avançou e a estuprou também, enquanto Jay-Z e a outra celebridade assistiam. Sean Combs então derrubou a suposta vítima e tentou forçá-la a fazer sexo oral nele. Ela reagiu, levantando-se rapidamente e dando um soco no Sean Combs, que atingiu o pescoço dele. Então, surpreso, ele teria parado sua tentativa de forçá-la. A autora afirma que então correu da casa para um posto de gasolina e pediu ajuda. Um funcionário permitiu que ela usasse o telefone e ela ligou para o seu pai, que veio buscá-la. E muitas pessoas se perguntam onde estavam os pais dessa garota, mas eu acredito que eles provavelmente nem sabiam que ela estava nessa festa, que ela estava nessa premiação. Com certeza ela foi com alguma amiga, tentando ver ali um famoso, um ídolo dela e acabou se metendo aí nessa atrocidade toda, mas provavelmente os pais nem mesmo faziam ideia. E dá um embrulho no estômago só de pensar e imaginar que ainda existem tantas outras que passaram pela mesma situação. Eu não consigo nem pensar em como isso deve ter sido difícil para essa moça. Se tudo for verdade, é claro. E em uma declaração divulgada por meio das redes sociais, Jay-Z afirmou que o processo era uma tentativa de extorsão, como eu falei no vídeo anterior. Mas sabe o que eu achei mais interessante na declaração de Jay-Z? O fato de em nenhum momento ele ter dito que não fez isso. Ele atacou o advogado das supostas vítimas, falou que é um homem honrado, que não era como algumas das celebridades que o advogado estava acostumado, mas ele em nenhum momento disse: "Eu não fiz isso." Não é interessante de se pensar?
O advogado tem sido muito atacado online pelos fãs de Jay-Z e da Beyoncé depois que Jay-Z publicou essa declaração, e muitos estão afirmando que ele também não foi profissional ao responder o Jay-Z de volta com ataques pessoais. E que, claro, ele está fazendo todo esse espetáculo ser sobre ele e não sobre as vítimas. E isso pode até ter um fundo de verdade, mas nada disso muda o fato de que um ato terrível como esse pode ter realmente acontecido e que se trata de uma pessoa que é considerada uma das mais famosas do mundo. E todo esse circo parece ser somente para desviar a atenção do que realmente importa. Jay-Z, sendo inocente ou não, pecou muito em agir da forma que ele agiu. Com certeza ele deve estar muito irritado. E como a Jaguar Wright sempre fala, Jay-Z não é um homem que aceita perder. E que sua obsessão para ter o que quer pode ter custado até a vida da Aaliyah, por exemplo. Claro que isso são apenas especulações. E se você quiser saber mais dessa história, tem vídeo aqui no canal. E ainda ontem mesmo, Jay-Z abriu um processo para revelar o nome da pessoa que o está acusando, e já já nós falamos mais sobre isso. Mas agora vamos discutir sobre a identidade dessa terceira pessoa que possivelmente estava lá assistindo a essa atrocidade. E antes da gente continuar, eu já quero pedir para você deixar o seu like, por favor. Te convido a se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito. E não esquece aí de já comentar a sua opinião. Eu acredito que não é muita surpresa que os nomes mais citados são o de Jennifer Lopez, da Beyoncé e até mesmo de Aaliyah. Acreditem se quiser. E vamos analisar cada uma dessas três. Primeiro, vamos falar de Aaliyah. Bom, segundo a suposta vítima, tudo aconteceu após a premiação do MTV no ano 2000. Nessa época, Aaliyah era uma cantora em ascensão de 21 anos. Inclusive, ela venceu um prêmio nessa noite. E segundo as fotos postadas da festa pós-evento que Sean Combs deu, ela estava lá. Aaliyah era muito amiga dos dois. Eles já tinham trabalhado juntos e muitos diziam que Jay-Z era apaixonado por ela. Mas ela namorava Damon Dash, que também estava na festa. Alguns usuários do X chegaram a falar que, pela proximidade de Aaliyah com os dois acusados, teria sim uma possibilidade de ela ser essa terceira pessoa. E alguns acreditam que precisaria ser uma terceira pessoa que não teria um relacionamento amoroso com nenhum dos dois acusados, pois tal pessoa talvez não aceitaria ver o seu namorado fazendo isso com outra mulher. E eu sei que é complicado citar o nome de uma pessoa que não está aqui para se defender. Aaliyah morreu em 2001 em um acidente de avião. Mas de fato, Aaliyah estava na festa e era inegavelmente muito amiga dos dois acusados. A segunda pessoa citada, claro, não poderia ser ninguém menos que Beyoncé. Beyoncé é esposa de Jay-Z desde 2008. Mas os dois se conheceram muito antes disso. Segundo o Jay-Z, ele começou a namorar a Beyoncé quando ela já era maior de idade. Mas o que ele admitiu em uma entrevista antiga, que eu vou mostrar para vocês, pode sugerir que Jay-Z, na verdade, teria conhecido Beyoncé quando ela ainda era menor de idade, tinha 16 ou 17 anos. Segundo a Beyoncé, ela conheceu formalmente o Jay-Z quando ela tinha 18 anos e ele 30, durante o MTV Spring Break Festival em Cancún, no México, no ano 2000. Tanto Jay-Z quanto o Destiny's Child, que era o grupo que a Beyoncé participava, estavam se apresentando no evento. E na música 713 ou 713 de Jay-Z, que foi lançada em 2018, ele canta sobre conhecer a sua futura esposa nesse evento e sentar ao lado dela no avião de volta para Nova York. No entanto, ele também afirma que os dois só começaram a namorar cerca de 2 anos após esse encontro, ou seja, 2002. E a Beyoncé confirmou essa versão em uma entrevista com a Oprah Winfrey. E embora ainda não tivessem tornado o relacionamento público, Jay-Z e Beyoncé apareceram na capa da Vanity Fair em 2001. Anos depois, Jay-Z revelou que naquele momento eles já estavam ali começando a tentar sair juntos. Beyoncé e Jay-Z fizeram sua estreia oficial como um casal no tapete vermelho do VMA de 2004. Já em 2007, Jay-Z deu uma entrevista a Charlie Rose, no qual ele disse que a conheceu 10 anos antes daquela data.
10 anos antes de 2007 seria 1997, o que faria Beyoncé ter 16 ou 17 anos quando eles se conheceram, dependendo do mês. Então aqui já muda a história que ele contou que a conheceu em 2000. E quando Jay-Z é questionado sobre isso nessa entrevista, ele começa a agir de uma forma um pouco suspeita. Quando ele é perguntado há quanto tempo ele conhece a Beyoncé, ele não dá uma resposta direta. Apenas menciona que ele conheceu a Beyoncé depois que ela começou a gravar músicas, afirmando depois que foi 10 anos antes. Because Beyonce has a deal, and they know I know her. So, but How long have you known her? Wow, a long time. How long? 10 years? However long she's been recording. That's when I met her. Don't you remember how long it was? Yeah, when I met her. I mean, Was it 5 years? Was it? I met her 10 years ago. I met her 10 years ago. Como você viu, Jay-Z claramente não queria responder a essa pergunta. E isso nos leva a pensar que Jay-Z poderia ali ter tido algo com a Beyoncé quando ela ainda era menor. Lembrando que nessa época ele tinha 30 anos. Então sim, essa linha do tempo tá meio estranha, parece que eles têm ali um roteiro para não assumirem que se conheceram e possivelmente começaram a ter algo mais íntimo quando ela ainda era uma menor. E isso, de fato, é um assunto muito comentado. Muitas pessoas já falaram que a possibilidade de eles terem começado a ter algo quando ela ainda era uma menor é muito grande. É o mesmo caso com a Foxy Brown, que também era uma adolescente quando cruzou aí o caminho do Jay-Z. Muitas pessoas dizem que o Jay-Z esteve em um relacionamento com a Foxy Brown enquanto ela ainda era uma menor de idade. O Jay-Z também foi envolvido em vários rumores sobre um suposto relacionamento com a Rihanna. E a forma como a Rihanna conta que ela foi obrigada a ficar no escritório do Jay-Z até as 3 da manhã, até aceitar assinar um contrato com ele, quando ela era adolescente e sem a supervisão dos pais. É muito estranho. De qualquer forma, eu acho pouco provável que essa terceira pessoa assistindo a esse ato seja a Beyoncé. Eu não sou a maior fã que a Beyoncé tem, mas eu não a vejo fazendo isso, sinceramente. Eu acredito que ela é mais para outro tipo de coisa. E eu também não encontrei fotos da Beyoncé nessa festa específica. Ela estava na premiação, mas não necessariamente nessa festa. Pelo menos eu não encontrei evidências. Agora vamos para a terceira pessoa, que é ninguém menos que Jennifer Lopez. Jennifer Lopez pode até tentar esconder e negar o seu passado com Sean Combs, mas é tarde demais para isso. Desde que as acusações apareceram contra o Sean, a J.Lo tem estado em silêncio total. E eu sei que exigir que ela diga algo a respeito não faz muito sentido se pensarmos que os dois não têm tido tantas interações assim nos últimos anos. Mas a J.Lo nunca vai poder se livrar da sombra de ter tido um relacionamento bem conturbado com Sean Combs lá no final dos anos 90. Inclusive, ela era namorada oficial de Sean na época em que o abuso aconteceu. Jennifer Lopez e Sean Combs começaram a namorar em 99, após eles se conhecerem enquanto gravavam um clipe musical. E o relacionamento deles chamou bastante a atenção da mídia, especialmente devido àquele tiroteio em um clube noturno que aconteceu em 99, em que ambos ali participaram e eu já contei aqui nesse canal. Porém, eles só terminaram o namoro em fevereiro de 2001. E as fotos do evento mostram a J.Lo bem à vontade ali, aparentemente bêbada durante essa festa, acompanhada por Aaliyah, Jay-Z, Sean Combs, Damon Dash, entre várias outras celebridades. E J.Lo também se divorciou do Ben Affleck logo após as acusações contra o Sean Combs aparecerem. E muitos veículos de comunicação dizem que o Ben Affleck decidiu largar a Jennifer por conta do que ele descobriu a respeito dela e de Sean Combs. O que, se você pensar, faria todo sentido aí se colocarmos a J.Lo nesse cenário. Dessas três, Jennifer Lopez é sem dúvida o nome mais provável de ter participado. Principalmente porque, pelos relatos de pessoas que cobrem esse assunto, a J.Lo estava disposta a fazer qualquer coisa para ter sua carreira alavancada nessa época. E segundo ela mesma, o Sean Combs foi o seu mentor e foi quem a ajudou e aconselhou nessa etapa da carreira. Então é fácil de acreditar que, mesmo que talvez fosse algo que ela não aprovasse, ela poderia ter aceitado fazer isso para agradar o Sean Combs.
E faz muito sentido também você pensar que Ben Affleck descobriu isso por alguma fonte, até porque, como a Jaguar Wright disse em uma entrevista, todo mundo sabia quem eram as outras duas pessoas com Sean Combs nessa festa. Com certeza todo mundo ali daquele meio sabe de tudo o que acontecia ali. E como essas festas eram sempre cheias de pessoas, com certeza outras pessoas devem ter visto isso acontecer nessa e em outras ocasiões. Podem até não lembrar desse determinado dia, porque acontecia tanto que um a mais não faria diferença para eles. Vocês concordam? E podem ter certeza, pessoal, que quando nós ficamos sabendo de algum escândalo de Hollywood, todo mundo ali que vive naquele meio já sabe disso há tempos. E eu consigo ver sim o Ben Affleck descobrindo algo assim e caindo fora para não se sujar ainda mais por estar com a J.Lo e pela decepção também. Porque isso definitivamente não é uma coisa simples. Agora temos que deixar uma coisa bem clara aqui. Nesse canal nós não somos extremistas, tá bom? Damos a nossa opinião, comentamos as notícias, mas não podemos jamais afirmar nada que não seja protocolado pela justiça. Se não tem condenação, não tem afirmação. Portanto, tudo isso são especulações. O Jay-Z foi acusado agora, mas ainda não foi comprovado e ele não foi condenado. Então, por mais que a gente acredite nessa suposta vítima, nós temos sempre que dar o benefício da dúvida. Igualmente com a J.Lo. Eu, Alana, não ficaria nem um pouco surpresa se no fim a J.Lo fosse essa terceira pessoa. Eu com certeza apostaria as minhas fichas nela. Mas se você pensar, do jeito que Hollywood é, cheio de pessoas podres, no fim poderia ser qualquer um ali. Tinham muitas outras mulheres muito famosas naquela festa. Se eu não me engano, a Kim Kardashian, Paris Hilton, Oprah Winfrey, tinha muitas famosas ali. Então, no fim, poderia ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa, claro, que aceitasse participar de uma atrocidade dessas. Que por mais que nós aqui pensamos que é algo totalmente absurdo, lá dentro daquele meio realmente não é. Então deixa nos comentários a sua opinião, qual dessas três ou alguma outra opção que você tem aí, que você acha que era essa terceira pessoa. Você acha que no fim vai dar em alguma coisa ou você acha que não, vai parar por aqui? Não esquece de curtir esse vídeo, por favor. Se inscreve no canal caso você não seja um inscrito, vai ser ótimo ter você aqui com a gente. Ativa o sininho com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo e muito obrigada por ficar até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.